que já é normal, né? Like lá, gente. Já entra dando like porque o vídeo é bom. O vídeo vai ajudar muita gente aí nas dúvidas, né? Muita gente se pergunta: por que eu não acerto com as minhas orquídeas? Por que eu cultivo e dá errado? Hoje eu vou tentar mostrar para vocês qual é o melhor método de cultivo ou sistema de cultivo, entendam como vocês quiserem. Aonde plantar a minha orquídea, aonde eu acho que vai dar mais certo, aonde vai dar errado. Então vamos lá, vamos tentar, né, abrir um pouco a mente, expandir um pouco a mente das pessoas que ficam só trancadas nisso aqui. Vaso, ou como eu, que eu sou afixado em tronquinhos, vem? Tronquinhos, outros em cachepôs acoplados ou somente cachepôs. Qual é o melhor? Aí vão me perguntar: Wilson, qual é o melhor ao seu ver? No seu entendimento, qual é o melhor, Wilson? É isso que eu vou tentar ajudar vocês. O melhor cultivo, o melhor plantio é aquele que dá certo na casa da gente. Ah, mas isso é lógico. Mas o que acontece? Existem as pessoas que têm medo. Medo de mudar o sistema, medo de replantar, medo de sempre aquela coisa medrosa batendo dentro da cabeça. Ah, mas eu vou acabar matando se eu tirar ela daí. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar do primeiro passo, a compra da planta. Muitas vezes a gente compra pela internet. Quando eu comprava, né, porque eu dei uma parada, eu compro pela internet. Às vezes eu vou em algum garden, gosto de alguma planta, mas as plantas de garden não é que não me agradam, sabe? São muito básicas, muito fáceis de achar, tá? Mas nada contra quem compra em garden, pelo amor de Deus, as plantas dos gardens são boas. Aí você compra uma planta, seja no orquidário, seja na internet ou seja num garden, né? Wilson, o que eu faço com essa planta? Depende muito da onde você comprou. Se você comprou em garden, vai analisando. Essa planta quase que 100% de ser isso que eu vou falar agora é no que ela vem. Num vaso de plástico plantado com chip de coco, com casca de pinos e com esfagno. Tudo matéria que mantém umidade. E na grande maioria das vezes, mais de 80% destas plantas, a maioria dos gardens, estou falando dos gardens, eles adquirem plantas direto de Olambra. Pegam um vendedor ou um revendedor e fazem um pedido, e aquilo lá vem semanalmente, cada 2 dias, cada 3 dias, depende das vendas do garden. Muitas são phalaenopsis, aqueles tipos de oncídio, tipo Cherry Baby, os Twinkles,
são as plantas mais encontradas em garden. Por isso é que eu falo que eu não gosto muito de comprar planta de garden. Eles têm, o bom é pegar a planta depois que floriu, que aí eles colocam num lote lá jogado, lá no canto, a preço de banana. Aí compensa você pegar Phalaenopsis e cultivá-las para o ano que vem. Porque a maioria dos garden comete um erro, que pra mim é um erro. Tem gente que fala que tem que cortar, eu não corto. Haste de Phalaenopsis, haste floral. Porque ela refloresce naquela mesma haste, como ela pode rebrotar naquela haste, dando um cake. Mais uma mudinha para vocês. Aí quando vocês adquirirem um garden, essa planta vem nesse substrato encharcado. E na maioria das vezes, quando você desplanta a planta, logo abaixo da planta, entre as raízes, acoplado, bem dizer, no rizoma dessas plantas, tem um pluque ou uma bolota de esfagno, bolota mesmo, ou é um plugue ou uma bolota de esfagno, que é aquilo que faz com que você não tenha sucesso no cultivo, porque você, como uma pessoa inexperiente, vamos dizer assim, ou até pessoas experientes, não fazem o replante daquela orquídea e não tiram aquela... Num orquidário profissional, ele sabe que aquilo ali eu preciso molhar a cada uma semana, porque ali embaixo tem aquele plugue que retém água e tem aquela bolota de esfagno que retém água. Então, meu conselho para plantas de garden: chega, replanta no substrato que vocês já estão acostumados a cultivar. Ah, mas está tão bonita. Tá. Aproveite enquanto ela está bonita, porque se vocês errarem a rega, como na maioria das vezes se erra, vão matar a Phalaenopsis, vão matar o Twinkle, vão matar os oncídios que vêm no engalho, que vêm todos plantados em vaso. Aí a pergunta é: Wilson, onde que eu devo plantar? Como eu devo plantar? Eu planto num vaso de barro, Wilson? Eu planto num vaso de plástico? Ou eu planto num tronquinho? Ou eu planto num cachepô? Gente, o plantio é feito em qualquer dessas opções. O segredo está tudo no substrato, no seu jeito de cuidar da planta. Você é uma pessoa daquela ansiosa, que acorda de manhã já com o regador na mão, ou a mangueira. Vamos dizer que suas plantas estão todas em vasos. O melhor, como é que eu quero dizer que é o melhor de todos? Para mim, para quem é ansioso e rega muito, esse substrato aqui é o melhor. Já ensinei aí no canal como é que faz. Esse substrato é quase que 80% bom para quem tem ansiedade e molha muito, e para quem tem orquidário aberto, e na época de chuvas não tem como você colocar guarda-chuva em cima das orquídeas. Essa água bate nesse substrato, umedece o substrato, mas logo escoa. Não mantém, não retém aquela empapação de água. Diferentemente do vaso de plástico. Aí qual é o macete? Usar este substrato que eu acabei de mencionar para vocês, mas fazerem isso aqui, ó, uma peneira de furos no vaso de plástico com esse substrato. Ah, mas o Wilson, eu uso casca de pinos, aquele mix. É um substrato perigoso para quem molha muito e para épocas de chuva. Para mim, o Wilson, o melhor cultivo para orquídeas é e sempre será o sistema natural dela viver na natureza.
tronquinhos. Tronquinhos. Isso aqui é um oncídio Cherry Baby, que vem em vaso. Olha aqui, dá uma olhada nisso. Esse é um oncídio púmeo com haste floral. Dá uma olhada nisso. Olha o enraizamento dessa planta. Olha a haste floral. Tá chegando a época dela florir. Como se ela estivesse na natureza. Amarrei, coloquei esfagno no pezinho da raiz. Amarrei, coloquei esfagno no pezinho da raiz. Não debaixo da planta. Ah, mas Wilson, eu não gosto de toquinho não. É um direito seu. É um direito seu. Agora, se você escolher o vaso de barro, esse vaso aqui, muita gente mete o pau. Para mim é o melhor de todos. Vaso de cerâmica. Porque ele te ajuda. Vamos dizer que aqui tivesse cheio de pinos, né? Com carvão e esfagno. Chip de coco sai correndo disso, gente. Esse vaso seca por fora, não seca, porque ele é de cerâmica. Conforme você molha aqui, o próprio vaso, por estar secando, ele vai puxando a umidade para ele. E vai ajudando a tua planta a ficar mais seca, sem precisar, sem ela correr aquele grande risco de encharcar. Agora, com esse substrato aqui que eu ensinei vocês no canal, pode ser no vaso de barro, pode ser no vaso de plástico, pode ser num cachepô. Tá dando para vocês pegar? Eu tô tentando passar de um meio bem simples. Substrato, independente de onde você planta, tem que ser drenável. Raras exceções, tipo bulbofino, requer um pouco mais de umidade. Hidrolélias precisam de mais umidade. Mas nada que... Quando a gente fala umidade, não quer dizer que você tem que manter a planta encharcada. Aquilo lá tem que durar por mais tempo aquela umidade. Se dura um dia, tem que durar 2 naquele sistema. Se para esse durar 1, para aquele tem que durar 2. Ou você regar mais frequentemente aquele, porque ele requer mais umidade. Mas são pouquíssimas as plantas que requerem mais umidade. Então, gente, independente do que você cultiva aí, vai para cima de um substrato bem drenável ou plante suas orquídeas em tronquinhos. Você não vai correr esse risco de umidade, de encharcamento, porque bateu no tronquinho e escorreu, bateu nesse substrato, ele escorre, ele fica úmido, mas logo seca. Se manter-se uma chuva durante vários dias, esse substrato não vai empapar e ficar com água flutuando. Esse substrato vai sempre, ele vai ficar molhado, mas ele vai ficar sempre drenando, sempre drenando, sempre drenando, dando mais oportunidade da sua planta não pegar doenças, tipo podridão, fungos. Deu para vocês entenderem? Para mim, o melhor sistema de cultivo é e sempre será o toquinho. Mas quem cultiva só em vaso, gente, faça um teste com o substrato bem drenável. Eu ensinei aí, gente. Não tenham medo. Faça um teste com 1, 2 plantas. Não precisa mudar o orquidário inteiro. Faça o teste, dê o tempo da planta se adaptar e depois vocês me falam. Aí entra o cachepô. Cachepô. Da hora, né? Ó, plantada num tronquinho, depois que ela enraizou, acoplei ela num cachepô. Esse cachepô não tem substrato algum. Só tem uma camada de esfagno só na fenda, não dentro do cachepô. Numa das, ó, uma fenda que tem, na outra que tem. E sempre deixo uma sim, uma não, para que entre ventilação e esse substrato se mantenha bem drenável e entre ventilação para a planta respirar e a raiz respirar. Então, para a gente resumir logo, o que precisamos para ter o melhor cultivo, o sistema correto de analisarmos primeiro a região que moramos. É uma região quente, então eu posso usar pinos, casca de pinos com carvão e esfagno. Se atente, você pode morar numa região que ferve, filho, não tem problema.
se atente à rega e principalmente que esse substrato que nós acabamos de mencionar, casca de pinos, esfagno e carvão, numa época de chuva, se torna perigosíssimo para a sua planta. Então é melhor, mesmo que morando numa região mais quente, mais seca, você usar o substrato mais drenável. Nem que para isso você precise molhar mais vezes num período menor. Agora você já imagina para quem mora numa região úmida. Se usar casca de pinos, esfagno, carvão, tem uns que põem chip de coco, insiste nessa porcaria. Olha aí. E depois fala, isso, mas minhas plantas só morrem. Minhas plantas apodrecem. Eu estou dando a deixa. Até em local quente, use este substrato, por favor. Vão ter que regar mais? Vão, por causa da região quente. Mas quando esse tempo muda para uma época de chuvas, você está livre, tranquilo e sossegado. 90%. 90% de chance da sua planta passar batido na época de chuvas sem pegar doença. Doença, não pragas, porque na época de chuvas vêm as pragas, porque junto com a chuva vem um pouco de calor, aí isso atrai a planta. A chuva é um atrativo de pragas. Ah, mas Luiz, por que a chuva é um atrativo de pragas? Porque a chuva é o adubo perfeito para uma orquídea, porque ela é repleta de nitrogênio. A planta vem bonita, ela brota, ela enraiza, mas com isso ela se torna um atrativo para pulgões, cochonilhas. O ácaro já vem com a secura, mas o pulgão e a cochonilha vem com a planta vigorosa, liberando para ela mesma muita nutrição através de nitrogênio da chuva e da sua adubação. Por isso, cuidado com o excesso de adubação, que quanto mais vocês entopem a planta de adubo, ou mata, ou queima, ou a planta começa a ficar muito atrativa para pragas. Não deixe de adubar suas plantas, só não exagerem. Então deu para vocês entenderem, gente? Independente se for em vaso de barro, vaso de plástico, tronquinho, cachepô, entendeu? Usem o substrato mais drenado, nem que para isso vocês tenham que regar mais. Porque quando chegar a época das chuvas, isso, mas aqui não vai dar, daqui é muito quente. Mas chove, não chove, gente? Chove, não chove? Não tem a época de chuva? É a época que você põe a sua cabecinha no travesseiro e não fica preocupado se vai apodrecer tudo. Deu para vocês entenderem? Então, se fosse para mim, fazer uma opção, independente de qualquer uma planta aqui, porque eu tenho planta em vaso de barro, tenho planta em vaso de plástico, tenho planta em tronquinho, tenho planta em cachepô. Onde você plantaria isso? Nos tronquinhos. Ah, por quê? Estou cansado de dizer, gente. Eu sigo o que a minha mãe, a mãe natureza, ensina. Onde as orquídeas vivem, gente? Onde as orquídeas vivem? Em vasos? Com casca de pinos, esfagno, carvão. Tudo bem, é o sistema de cultivo. É o que nós temos para trazer para dentro da nossa casa o cultivo através desses produtos que não são ruins, são ótimos. Mas a pergunta não foi onde você plantaria se você pudesse plantar todas as suas orquídeas? Tronquinho, não tem pra ninguém. Tronquinho, placa de madeira, desengancha daí, trem. Placa de madeira, aí, tá começando a abrir aí, ó, tá cheio de botão, tá? Isso é uma encíclica. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Precisam de casca de pinos, esfagno, carvão, preso num vaso? Precisa? Fala pra mim, precisa? Dá uma olhada nisso aqui. Preciso falar mais alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus. Então, mas... Sempre tem um mas, né? Cadê o gancho daqui, trem? Aqui, engancha aí, fiote. Teimosa, rapaz. Ah, não. Tá de brincadeira com a minha cara.
Ah, ganhou. Ganhou. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ah, tem um arame fechando aqui também, né? É só um minutinho aí, aguenta aí, gente, que aqui é teimoso também. Eu gosto de coisa. Pronto. Deu pra vocês entenderem por que o tronquinho, a placa de madeira? É tão lógico, é tão na cara. Você entendeu? Ó, aqui tá bonita. Plantei, veio broto, veio espata, tá brotando novamente aqui atrás, tá drenável. Ó, vai, tá com cara de chuva aqui, ó. Tô nem preocupado. Vai bater aqui, vai escorrer, amanhã só tá úmido. Depois de 1 hora, 2 horas só tá úmido, não tá encharcado. Agora, o casca de pinos, esses negócios que se compactam, vai ficar empapado aquilo. Aquilo ali é como se fosse uma bucha. Até ela escorrer e pingando tudo por baixo, demora, hein? Aí essa coitadinha aqui fica com as raízes mole de tanta água, o rizoma mole. E aí o que acontece? Fungo, podridão. Substrato bem drenável. E não tem substrato mais drenável que tronquinho ou madeirinha ou plaquinha, tanto na vertical como na horizontal. Então, tá aqui dado que vocês podem plantar tanto em vaso de barro como em vaso de plástico. Vaso de plástico enche de furo, gente, pelo amor de Deus. Não quer, mas isso não quer. Não quer, então chora depois. Tá aqui, ó. Faz o tempo que ervilha, ó. Olha quanto broto aí. Olha quanto broto tá vindo essa bicha. Essa planta era para mim ter perdido se não tivesse os furinhos, porque eu perdi uma Fios alba porque eu não coloquei furinhos no vasinho. Tomou chuva 1 semana. Essa daqui, ó como é que tá. Linda, leve, tá voando por aí, tá bem pra caramba. A outra já tá brotando lá no céu. E o substrato é o mesmo, só que é um substrato terrestre, né? É um substrato terrestre. Pense nisso, a Fios é uma planta terrestre. Esse aqui já é uma epífita. Esse drena bem. Aquele ali demora um pouco mais. Mas ele tem no furos, conforme dentro do vaso, ela se compacta, a água que está aqui em cima vai saindo pelo furinho de cima. A água que está mais embaixo vai pingando por baixo. A água não precisa só ficar demorando para ir lá, chegar lá embaixo para dar um pingo, 2 pingos, não, ela escorre pela lateral. E outra, o vento que vem pega nesses furos, vai secando um pouco o substrato que está molhado e dando oportunidade da planta que está morrendo afogada com suas raízes lá dentro, respirar. Deu para entender? Substrato bem drenado, independente de onde você vá plantar, tá? E você terá um cultivo 80% com mais chances de ter sucesso. E para mim, como eu já mostrei, eu achei até engraçado mostrar, né? Tenho vários aqui. Tronquinho, para mim, é o melhor lugar para se plantar uma orquídea. Ok? Mas eu cultivo muito. Uma boa parte das minhas orquídeas são cultivadas em vasos. Mas 80% aqui é em tronquinho. E eu não tenho dor de cabeça. De vez em quando eu tenho uma dorzinha de cabeça assim, com alguma de vaso. Mas com de tronquinho, depois que você viu que ela brotou, começou a enraizar, você fala, ela aceitou. Já era. Pode deixar lá e tome água. Quem usa o adubo orgânico põe uma trouxinha. Quem não usa o adubo orgânico, usa o foliado, dá uma adubada nela, nunca com excesso. E deixa lá que ela aceitou. Já era. Você não perde mais. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado. Tá? Que pra você, independente de ser vaso de barro, vaso de plástico, sempre um substrato muito bem drenável. Ok? Muita paz, muita luz. Deixa um likezão lá. Quem confiar no velhinho aqui já entra, se inscreve. Tá ok? Que contem comigo. Porque eu tô aqui para isso. Para ajudar vocês a terem sucesso no cultivo das orquídeas. Mas sucesso verdadeiro. Não fiquem esperando que eu vou fazer milagres aqui ou que eu vou ficar mostrando um monte de coisas que não condiz com um cultivo de orquidofilia. Não. Quando vierem aqui, saibam que mesmo sendo repetitivo, eu sempre falaria a mesma coisa. Porque quem fica inventando uma coisa por dia é porque não tem o que falar. Fiquem com Deus, um beijão no coração, ó. Dá um like lá, né, gente? Ajuda o canalzinho do velho subir.
E se inscrevam. E para quem realmente gosta do canal, gosta das minhas orientações, compartilha os vídeos do meu canal. Eu sei que muitas vezes eu dou umas carcadas aí. Não falo por mal, não falo pra brigar com ninguém, não falo por inveja. Inveja do que? Fala pra mim, inveja de ser burro? Não, eu não tenho essa inveja. Não é por inveja, sabe? Não é pra tentar crescer, como falaram que o meu canal vai crescer em cima de outros canais. Não, não, não. Eu sou bem competente para crescer sozinho, mas sempre agindo de boa fé e falando a verdade. Mesmo que para isso eu tenha que criticar. Porque quando a gente abaixa muito a cabeça, gente, pode acreditar no que eu vou falar. Quando você abaixa muito a cabeça, você dá as costas para outro montar. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima. Fiquem em paz. É o que eu desejo. E que Deus lá em cima nos permita que consigamos levar esse canal mais e mais para frente. Mas não para ficar rico ou para ganhar dinheiro em cima de inocentes. Não. Simplesmente para servir de exemplo para muitos orquidófilos bons que são medrosos de encararem as mentiras e terem coragem de falar: isso, gente, não se faz, isso é mentira, tá bom? Querem só ficarem no eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, eu sou bonitinho. Sempre nas mesmices. Fiquem com Deus, um beijo no coração e conte comigo pro que vocês precisarem. Tchau, gente.